chat perguntou. Boa. Aproveitando. Bora, chat. Pergunta, chat. Que você falou de toda essa organização para fazer o jogo, e eles perguntaram de ferramenta de jogo online. Roll20, Foundry, enfim, qualquer outra ferramenta que existe aí. O que você acha de cada uma delas? Se existe alguma que é melhor que a outra em tal segmento? Assim, a melhor é aquela que você se adapta melhor, tá? E aquela que é viável para você usar. Então, por exemplo, tem prós e contras de várias delas. Eu conheço o Roll20, que é a que eu uso desde sempre no rolo dado. Eu já testei o Fantasy Grounds. Eu estou usando agora o Foundry VTT, jogando lá no Gruntar. E conheço de ter visto, não ter mexido, mas eu conheço o Tailspire. Eu também cheguei a mexer em outros que não nem vou citar porque eu não curti. Vou dar exemplo desses quatro. Roll20 você pode usar de graça. Então, assim, isso. E roda em browser. Então, isso é uma facilidade por exemplo, o Fantasy Grounds não tem. Você precisa ter instalado na sua máquina. Não vai ser toda a máquina que vai ter isso. Se eu tô fora da minha casa, do meu notebook, do meu PC, eu não vou rodar em tablet, pelo menos não rodava na época que eu testei. Então, não tinha uma versão mobile do Fantasy Grounds. Então, por estar instalado, ele é uma ferramenta mais consistente, melhor ajustada, não dá os problemas que coisas de browser dão, mas tem o problema de eu precisar ter ele instalado na minha máquina. Mas, por exemplo, o Fantasy Grounds. Eu não gostei dele porque ele era muito engessado para você criar as coisas. Eu estava acostumado com o drag and drop do Roll20. E o Fantasy Grounds já não era tão drag and drop, ele já tinha uns negócios para criar um negócio, eu tinha que ir no menu, que é o que acontece no Foundry. O Foundry ele é mais engessadão justamente porque ele é para ser mais consistente, é para ser mais parrudo, mas aí você tem que, para dar uma certa consistência, você tem que limitar um pouco a maneira como o mestre e os jogadores agem, e aí você tem que botar na balança. Por exemplo, eu já falei, eu não tenho a intenção de mudar o rolo dado para o Foundry. Por quê? Porque nós estamos numa campanha, passamos para o nível 16 agora, né? Eu não falei em lugar nenhum, a gente só falou no grupo hoje. Gruntar lambeu o selo, mestre. Porra, matamos o bicho lá, né, cara? Level 16. Aí ele escreveu o nome do bicho errado. Eu falei, cara, você escreveu o nome errado, então não vai passar. Não vai level. upar. Não vai upar. KKKK, passou todo mundo, level 16. Então, cara, a gente não tá mais fazendo dungeon crawlzinho de ter que ficar medindo 5 pés a 5 pés no corredor. E o Foundry é muito bom para isso, para você abrir portinha, para você botar somzinho quando entra em sala. Mas o Holodata tá numa outra vibe. Então eu não preciso, é o que eu falei da adaptação do mapa, né? Preciso eu ter todo o trabalho de aprender, de botar, de mexer, de não sei o que, de ter que dominar num nível bom de mestre uma ferramenta que eu não vou usar, não preciso. Então, cara, mantém as paradas no Roll20, a gente vai usando ali dentro. Se eventualmente tiver uma dungeon mega sinistrosa, talvez eu possa pensar em usar, mas eu vou mudar, vou botar, sei lá, 80 horas, 40 horas de aprendizado numa ferramenta para usar uma vez. O custo-benefício não é tão bom, grande. né? Então, o mestre, para escolher um VTT para si, eu, se fosse começar hoje, cara, quero começar, eu usaria o Foundry. Eu ia aprender, botar meu tempo de aprendizado no Foundry, porque ele, para campanha de level baixo, eu acho muito bom. As funcionalidades que ele tem são, é muito maneiro você poder abrir porta, fazer barulho, você entrar numa sala, tocar uma música diferente, você ter algumas questões de iluminação mais. Ele é mais fácil usar, por exemplo, mapa animado do que no Roll20. O Roll20 você tem que dar uma volta um pouquinho maior, nem sempre funciona direito, porque está rodando em browser. Você roda, o Foundry também roda em browser, mas ele é construído de uma forma diferente, não é uma tecnologia mais nova. Então, hoje eu começaria no Foundry. Eu estou muito curioso para ver o Tailspire, porque aí o Tailspire tem um visual completamente diferente, ele é um dungeon em 3D. Aí isso eu acho que para a stream ia ficar muito maneiro. Então eu tô esperando o Foundry, porque se eventualmente eu for fazer essa dungeon sinistra, eu vou preferir fazer isso no Tailspire, porque é diferente do que o VTT e o Roll20. Então eu prefiro trazer um visual diferente do que ter que aprender uma ferramenta que faz as mesmas coisas que o Roll20 um pouquinho melhor. Faz sentido. Então assim,
Eu uso o Roll20 porque é o que eu tô usando há muito tempo, não vejo necessidade de mudar. Eu hoje recomendaria fortemente o mestre que tá ouvindo, que tá vendo a gente, dá uma olhada no Foundry VTT, ele é bem bacana, eu tô gostando de usar como jogador lá no Sombras da Guerra no Gruntar, e eu tô curioso para ver o Tailspire mais evoluído, porque eu acho que o Tailspire é um real game changer, eu acho que ele pode mudar a maneira como a gente constrói coisas dentro de um VTT. Por ser em 3D, eu acho que você tem a sensação, cara, de estar olhando a miniatura, sabe? Aham. Aquele mapa construído, Isso não te casinha, não sei o incomoda que um lá. pouco? Eu não sei se você tem. Eu sempre pergunto isso para as pessoas que vêm aqui, se elas não têm um espírito. Normalmente elas acabam jogando RPG há muito tempo. E aí o cara meio que. Alguns têm umas. O Cello, por exemplo, do RPG Planet que teve aí, semana passada, retrasada, não me lembro. Ele falou, cara, eu tive que engolir o orgulho e deixar de ser preciosista. Mas eu era o cara que, aqui, eu gosto de fazer ficha no papel de pão, marcado, É, sabe essa pegada? sim, Então, não sei. Você assim, tem disso? Já teve? nada, zero, cara, assim, eu tô com 44 anos. Eu falo que a minha geração, eu sou um privilegiado por ter tido a oportunidade de ver a tecnologia, cara, do zero. Do zero. Aham. Eu sou de uma era em que eu não tinha telefone em casa. Uhum. Para fazer ligação, eu tinha que ir num orelhão. Eu não, porque eu era muito moleque, mas eu lembro, porra, minha mãe querendo falar com a minha tia que morava em São Paulo, saía, ia num orelhão que ficava 2 quarteirões de distância, ou ia na farmácia, tipo, a única farmácia do bairro que tinha um telefone, e fazia lá, pô, cara, depois eu pago a conta, tu me manda, anota na minha caderneta, sacou? Da Impensável isso farmácia. hoje em dia, né? Eu vi isso, vi videogame nascendo do zero, cara. Eu joguei aqueles Atari, né? Eu joguei Commodore, tipo, uma parada. Putz, absurdo. Eu vi esse troço todo. Eu vi um mundo pré-internet, eu vi o mundo virar pra internet. Eu jogava Diablo de meia-noite às 6 da manhã pra jogar na Battle.net, porque eu fazia uma ligação e pagava um Um pulso, pulso não ia só. estourar minha conta de telefone. Então cara, eu cheguei aí trabalhar virado de Diablo. Então dava meia-noite, eu jogava até as 6 da manhã, tirava um cochilo, tomava um banho e ia trabalhar, porque eu virei a noite jogando Diablo. Eu hoje não consigo fazer isso, mas nem treco. Mas e aí, quando eu vejo toda essa evolução, né, no final, assim, né, a gente tem esse negócio, né, cara? A gente tem Sim, celular, sim, entendeu? Isso sim. aqui é um negócio impensável. Então, ser purista no RPG, falar, não, eu prefiro o jogo em papel, porque a vibe, porque eu O não sei o quê. dado. Move on, cara, move on, entendeu? É legal jogar no papel? É legal jogar no papel. Eu tenho miniatura, eu tenho dado físico, eu tenho um monte de coisa, tenho as minhas fichas de RPG lá dos anos 90. Mas, cara, a tecnologia tá aí para ajudar, entendeu? Quando você sabe como usar a tecnologia, você não precisa ser escravo dela. Que Claro. é o que eu falo de você depender integralmente da plataforma, que aí é o meu contraponto. Se você precisa da plataforma, por exemplo, uma das críticas minhas é que as pessoas falam, não, porque o Foundry ele tem todas as regras de quinta edição lá na cabeça configurado. Aí eu olho e falo, foda-se, porque as Who regras têm que cares, estar né? Você fala. aqui, tem que estar aqui, tem que estar no livro, eu consulto na hora. Quer dizer, não é porque eu não tenho num VTT aquela configuração do cone, como é que ele é, que eu não vou jogar. Isso não é imprescindível para eu jogar. Eu não posso ser escravo da ferramenta. Faz Mas sentido. ajuda, cara, você poder puxar, clicar numa setinha, puxar um cone, você vai lançar um spell de cone, ele já marcar para você quais são os quadradinhos que vão estar atingidos por essa magia. Porra, é um puta adianto. Puta adianto. Quem já teve que jogar, né, medindo, calculando quadradinho, tu perde um tempão no jogo. Mas não é por falta da tecnologia que eu vou deixar de jogar. Então, eu acho que a gente tem que usar o que tem à disposição para nos ajudar, né, para beneficiar o jogo, mas eu não posso ser escravo dela. Não é aquele negócio, pô, eu tenho, que eu já falei em algumas vezes. O que você prefere, jogar presencial ou jogar online? Cara, eu prefiro jogar presencial porque eu acho que a interação é melhor. Mas jogar presencial traz um monte de dificuldade, principalmente de marcar o horário e, né, enfim, putz, deu um problema aqui em casa, eu não posso sair de casa porque meu cachorro tá passando mal. Mas eu consigo jogar aqui, eu boto o cachorro do meu lado, mas eu não vou levar meu cachorro doente pro jogo. Sim. Então, se jogar presencial não tá te ajudando, ou tá sendo muito difícil, joga online, cara. Joga online, sai desse preciosismo de que o melhor é isso, cara.
bom inimigo do ótimo. Mas eu, se fosse tocar uma campanha presencial, eu teria a minha campanha no Roll20, porque eu acho que é melhor, por exemplo, para guardar handout, é melhor para você resgatar as suas anotações de jogo. Então eu jogaria com um notebook, que eu já fiz isso, né? Eu estava mestrando uma campanha de Hora de Aventura para minha filha e para umas amigas dela. Então eu tinha o meu Roll20, eu tinha conectado no Bluetooth na caixa de som. Então no notebook eu tocava as musiquinhas que eu queria que tocasse, sai na caixinha Bluetooth, mas é na mesa. E tipo, eu não tinha grid. O grid era eu não tinha nem. Hora de Aventura não tem grid, então eu botava um papel A3 em cima da mesa e desenhava na hora. Ó, vocês estão aqui, tem um rio, tem uma ilha no meio. Pego o pincel atômico, desenho, boto, mas eu usei miniatura. Mas não precisa. Mas por que eu usei miniatura? Porque eram jogadoras inexperientes, eu acho que facilita a visualização. Então eu vejo que esse purismo, né? Tem gente que odeia grid. Eu odeio grid, eu só gosto de jogar jogo certamente. Pois é, cara, você que é um cara que consegue jogar legal, beleza. Mas para quem é pessoa mais visual, não ter uma miniatura dificulta o cara imaginar a cena. Sim. Então, principalmente para uma pessoa inexperiente, cara, usa miniatura, mas para demonstrar onde que estão as coisas. Não necessariamente para calcular as distâncias e a linha de visão, mas só para você ter um overview do que está acontecendo. Então, eu mesclo a tecnologia com o analógico e tenho muito claro para mim aquela pergunta que eu fiz, né? Eu preciso fazer isso, fazer esse improviso, eu preciso buscar o mapa na hora, é o que eu me pergunto aqui, eu preciso de ter o melhor VTT do mundo, porque você vai botar várias horas para aprender um negócio que talvez você não vá usar, então, cara, antes de mais nada, pondere o quanto que o negócio vai te beneficiar ou não. Não sou purista, acho que a tecnologia, respondendo para fechar pro Diego, eu acho que a tecnologia ajuda pra caramba, a gente tem que se adaptar, tem que usar aquilo que ajuda e dispensar aquilo que não ajuda. Cara, se o negócio está te dando mais trabalho do que trazendo benefício, não usa essa tecnologia.